Na evolução do homem, ele passou a pisar de uma maneira mais errada ou ele aprimorou isso? O calçado, ele não deve ser restritivo. Ele foi criado para ser protetivo. Então fortalecer o pé é algo importante. Então não é você que deve se adequar ao calçado, e sim o calçado que deve se adequar a você. Quando que eu tenho que começar a ensinar o meu filho, a minha filha, a caminhar do jeito certo para ele não ter problema lá na frente? Então, dos 8 aos 12 anos, é uma fase muito importante de educação, de gesto neuromotor. Esporte envolve planejamento. E uma das questões que envolve o planejamento vem na avaliação biomecânica. Mas hoje o que a literatura nos escreve é que corredores de médio pé apresentam menos impacto. Tá? E que, obviamente, redução de impacto é bom para todos. Sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje aqui um convidado muito especial, especialista em reabilitação, fisioterapeuta. Vou trazer o currículo dele, mas primeiro quero cumprimentar você, Vanusa, tudo bem? Tudo bem, e você, João? Sejam bem-vindos. Como é que você tem passado? Olha, cada dia melhor. Cada dia melhor. E o nosso convidado está aqui, é o José Lourenço Kutzke Moraes da Silva. Nome comprido, cara. Perfeito. É verdade, realmente é um nome bem comprido. E uma mistura aí, né? Kutzke Moraes da Silva. Verdade, mas português, parte pai, e alemão, por parte mãe. Bem brasileiro. O nome é comprido, mas o currículo também é comprido. Ele é graduado em fisioterapia pela Positivo, mestre em engenharia biomédica pela Universidade Técnica Federal do Paraná, tem várias pós-graduações, membro da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica e é proprietário, ele é o cara da pisada ideal. Explica pra gente o que é a pisada ideal. É elegância isso? É a pisada de salto, um salto bonito, né? Será que eu piso idealmente? Vamos analisar, vamos avaliar então, Vanusa. Primeiro, uma honra, obrigado pelo convite, João, obrigado, Vanusa, pelo convite, poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento. E aproveitando então, falar um pouco da minha rotina, que eu sou extremamente agradecido a Deus por poder praticá-la todo dia, que diz respeito exatamente a isso que você acabou de comentar, que é a pisada ideal. Então a pisada, como o nome fala, né, é uma prática postural do seu pé, que diz respeito hoje em relação ao homem moderno, cada vez mais, né, pelo fato de a gente caminhar bastante, trabalhar em pé, praticar hábitos de vida em si, que envolvem então a pisada. E a ideal, obviamente, porque, como tudo na vida, a gente quer buscar algo, principalmente no que diz respeito à biomecânica, tornar o corpo mais econômico possível, ou seja, gastando pouca energia. E para isso a gente tem que ter uma pisada realmente mais correta. E dentro disso a gente ter inúmeros métodos de avaliação com o qual a gente consegue identificar uma pisada realmente anormal ou dentro dos parâmetros de normalidade, para que possamos então corrigi-la ou então aperfeiçoá-la para a sua prática de vida, seja ela no esporte, como o caso seu, né, João, que gosta de correr e afins, ou mesmo para aquela pessoa que utiliza um sapato social no trabalho, uma pessoa com a qual vai usar no seu dia a dia, ou mesmo até para uma criança, por exemplo. Na evolução do homem, ele passou a pisar de uma maneira mais errada ou ele aprimorou isso? Eu acho importante essa pergunta da Vanusa, porque eu estava pensando, antes de vir aqui conversar contigo, no passado não tinha essa história de tênis, né? O cara saía correndo descalço de qualquer jeito. Será que tinha muita lesão naquela época já? Fantástico, eu adorei a pergunta aí. Existe até um autor que eu convido vocês a uma literatura bastante agradável, chama-se Daniel Lieberman, tá? Um grande estudioso da Universidade de Harvard, e ele fala dentro desse livro chamado A História do Corpo Humano. E um dos capítulos exatamente diz respeito ao perfil do calçado, né? O que o homem moderno vem fazendo com o seu corpo, seja num óculos, por exemplo, que às vezes aquela pessoa tinha uma alteração bem pequena a nível de graduação, né? E depois com o tempo foi cada vez piorando, ou mesmo os calçados em si, né? Em que as mulheres usam esses sapatos mais escarpãs, mais afunilados, salto alto, né, Vanusa? Ou mesmo nós, homens, utilizamos calçados sociais rígidos que impossibilitam a liberdade do pé. Né? Então, como você comentou, João, os pés eram livres para exercer a sua biomecânica natural. E, obviamente, isso diz respeito também aos dedos, né? Quanto hoje a gente observa
que esses dedos eles são mais deformados, são mais em garra, um grande mal da mulher moderna, hoje o famoso Joanete, né? Que na verdade justamente vem por isso, né? Um dos motivos vem pelo calçado inadequado, perdão. Por quê? Porque o pé é cada vez mais fraco, justamente por utilizar muitas vezes calçados pouco ergonômicos. O calçado ele não deve ser restritivo, ele foi criado para ser protetivo, tá? Justamente pelas intempéries da natureza, pela abrasão do solo. Então essa é a grande função. E aí veio o design e acabou com a história do protetivo. Perfeito. Aí vem aspectos culturais também, né? Sim. Quantas vezes você, dentro da anatomia do pé humano, existem vários tipos, né? Como a gente observa que pessoas têm uma orelha maior, têm um nariz Como é que vai fazer maior, um sapato para todos os tipos maior, de pé? Mas exatamente, existem diferentes tipos de pés. Né? Um pé romano, convido vocês a verem os filmes romanos. As sandálias romanas são mais largas, quadradas, porque a natureza do pé romano é um pé mais quadrado. Se você observar as marcas japonesas, por exemplo, de tênis, elas são mais largas, porque o japonês tem um pé mais quadrado, também tem um pé mais largo. Já o francês tem um pé mais afunilado, por isso que ele se adaptou tão bem com calçados mais escarpanzados. Só que a cultura mundial acabou abraçando, né, justamente por, às vezes, pela tendência de moda e afins, calçados de outros locais, e infelizmente isso produziu inúmeras deformidades e afins para os pés das pessoas. Mas, assim, então você está dizendo que a gente tem que andar mais descalço para fortalecer mais os pés? Para quando usar um calçado? Bela pergunta, João. Na infância, né, até foi um tema bem legal a nível de Instagram e afins, por exemplo, né, o primeiro ano de uma criança. Qual que é um dos grandes presentinhos que a mãe e o pai recebem? Um sapatinho. Que são uma das coisas mais bonitinhas, concordo plenamente. Ou seja, não serve. No primeiro ano, a criança ela não faz a bipedestação praticamente, né? Ela não caminha, ela não corre, ela está iniciando a vida. Não precisa. Fase neuromotora, ela não precisa. Ela precisa simplesmente de uma meia, né, que mantenha seus pés aquecidos e que dê liberdade ao crescimento dos pés. Né? E isso vale também mais para frente. Então, fortalecer o pé é importante. Qual que é o grande problema que a gente observa hoje? Né? Pessoas que sempre utilizaram calçados muitas vezes restritivos, mas que sem uma fase de readaptação foram para calçados muito minimalistas, como sapatilhas, como tênis muitos delgados, muito fininhos, não podemos usar, né, o termo, mas sandálias de dedos mais finas. Eu brinco assim, né? Boa parte dos problemas dos pés que eu recebo durante o ano acontecem em quais meses? Janeiro e fevereiro. Por quê? Porque as pessoas vêm do litoral. Então usam muito chinelo, andam muito descalço, mas não estão adaptadas a caminhar. O problema maior é porque não estão adaptadas. Não estão adaptadas, estão fracas, pés fracos. Quando a gente vai para academia, né, João? Você que faz academia, você vai gradualmente evoluindo o seu treino. Você não chega lá no primeiro dia e já vai para a carga máxima. A mesma coisa diz respeito aos pés. Então você não vai caminhar no calçadão inúmeras vezes, coisa que muitas pessoas não fizeram o ano inteiro, e tudo de repente vão pro calçadão tudo de uma vez, e de calçados não corretos, ou mesmo caminhando descalço na areia. Bom, a gente sabe da importância dos pés. Você fez vários estudos aqui, que é baropométricos, né? Que é Isso, baropodométricos. Baropodométricos, que é o estudo do peso dos pés. Perfeito, exatamente. Mas até porque ele carrega o nosso corpo, né? Nossos pés carregam todo o nosso peso. Eu tenho uma coisa para contar depois. Mas assim, o que eu penso aqui? O treinamento para os músculos, porque são músculos muito pequenos nos pés. Fantástico. E são muito distribuídos também, né? Se pulveriza muito nos pés, né? Como fazer um treinamento de fortalecimento para os pés específico? Porque você vai treinar o bíceps, por exemplo, o braço, você tem lá, você faz uma rosca lá. Você vai treinar o peitoral, você faz um supino, né? Uma puxada de costas para treinar costas, e você atinge ali grande parte do grupo muscular. Agora, para atingir grande parte do grupo muscular dos pés é muito difícil. Perfeito, João. Belo raciocínio. Existe hoje uma nova linha de estudo, né, que diz respeito aos pés e ao fortalecimento dos pés, que recebe o nome de Footcore. Né?
Antigamente falava-se muito, até hoje ainda é bastante replicado, tanto no Pilates, na academia, que a gente chama de core, né? Que é a estabilidade do core e afins. Que diz respeito aos músculos abdominais, músculos da coluna, né? Que previne inúmeras doenças dessa região lombopélvica, né? Algo bastante comum, né? Que são as famosas lombalgias, dores ciáticas e afins, né? Então é deveras importante fortalecer o famoso core. Vamos só dizer, lombalgia, dor nas costas, né? Dores nas costas, exatamente, dores nas costas. E esse raciocínio, então, foi aplicado ao pé também, ou seja, gerar estabilidade ao pé. Né, João, faço a pergunta, por exemplo, você vai à academia, mas quando que existe um treino específico para pé? Né? Ou mesmo você vai fazer um treino de corrida e antes você acorda os seus pés. A gente faz inúmeros alongamentos mais para a coxa, para a região dos membros superiores, tronco, mas pouco aplicado. E geralmente é onde o corredor tem lesão. Exatamente. Né? Dentre as lesões mais comuns que a gente observa, vem a famosa fascite plantar. Né? Fascite plantar. Exatamente. Nos tendões, nos ligamentos. Lesões mais crônicas, aí vem um esporão de calcâneo, tão conhecido também. Então, fortalecer o pé é algo importante. E isso já vem há muito tempo. Se você pegar a questão do Pilates, por exemplo, tanto que Joseph Pilates, que foi o criador da técnica em si, ele criou inúmeros equipamentos voltados para os pés, para fortalecimento dos pés. Você tem alguns estudos sobre o Pilates e sobre o equilíbrio de distribuição de peso nos pés. Perfeito, existe no Pilates. Né? Exato, existem alguns equipamentos, por exemplo, ou mesmo o Pilates em solo, né? Faz com que o pé em si ele tem uma grande capacidade de sensibilidade, né? Então, ele é uma das áreas do corpo que ocupa um dos maiores pontos do cérebro, áreas do cérebro, que diz respeito, então, à sensibilidade. Então, ele consegue captar comandos, dentre eles a própria pisada, e transmitir isso, então, ao sistema nervoso central e responder por formas motoras, no caso, né? Ou seja, contração, mobilidade e afins. Essa sensibilidade a gente pode sentir na cócega. Exato, fantástico. Nos pés, exatamente, né? Então a gente consegue gerar esse efeito sensitivo e depois transformá-lo num conceito motor. Né? Por isso que algumas doenças, por exemplo, têm um déficit dessa sensibilidade. Dentre elas vem o diabetes, por exemplo. Né? A pessoa perde parte dessa sensibilidade. E por isso que a diabetes é um problema social tão importante, que vem as famosas lesões do pé diabético, que a pessoa não tem uma sensibilidade preservada, faz uma lesão, uma ferida, e isso vai se perpetuando e, infelizmente, produzindo... Começam perdendo o dedo. Exato, e depois... Então é um problema grave, né? Então veja o quanto que a sensibilidade dos pés, que o João comentou, é fundamental em fortalecer esses pés. E o Pilates é uma dessas formas. Pilates, yoga, e existem alguns exercícios muito simples que podem ser aplicados descalços na sua casa, por exemplo, e que podem ser o início do seu dia, né? Fala, opa, pé, vamos trabalhar, hoje você vai me suportar o dia inteiro, então acorde. Acordar o pé. Aquelas mexidas assim, laterais. E o equilíbrio, né? O Pilates e a yoga tem muito do equilíbrio. Você ficar com uma perna só no chão, tentando se equilibrar, fazendo poses, aquilo você está resgatando ali, recrutando unidades motoras ligadas aos pés. Fantástico. Né? Fantástico. E com isso você tem até a palavra é propriocepção, né? Propriocepção. Um sentido maior do ambiente, né? Exatamente. Do você teu perceber corpo, o teu corpo no espaço. No espaço. Perfeito. Eu queria contar o seguinte, olha só como é, né? Eu tenho 1,72 de altura, na minha época, eu era bem alta. Mas assim, eu era, né? A média das meninas era mais baixinha. E eu calçava 39. Calço, né? Então as meninas todas tinham um pezinho. O que eu comecei a fazer? Comprar sapato menor. Acreditem, eu comprava sapato menor. Sofri loucamente, até um dia que eu falei assim, sabe de uma coisa? Chega, eu calço grande, nunca mais, e eu não compro um sapato que instantaneamente não seja confortável. Mas até lá estraguei o meu pé. Sim, perfeito. Exatamente. Você quis se adequar a uma questão cultural à moda e infelizmente, né, produziu às vezes deformidades nos pés, que a gente acabou de comentar, dentre elas o próprio Joanete, que é uma alteração ortopédica bastante corriqueira. Calo nos dedos, assim, em cima dos dedos. E infelizmente, até hoje, se você observar, a moda é difícil acesso a calçados mais quadrados, mais largos.
e que também respeitem um pouco também de qualidade estética. Né? Então, infelizmente, até um apelo talvez que a gente faz à indústria calçadista, né? Que é justamente pensar em produzir calçados mais largos, que respeitem a liberdade dos pés, mas que também atendam um pouco da demanda estética. Né? Agora vamos pensar um pouquinho diferente da Vanusa, porque acontecia muito também. As mães e os pais compravam o tênis maior para os filhos, porque daí durava mais. A lógica e daí reversa. Vinha uma lenda que dizia que se comprar o tênis maior, o pé vai crescer mais. É fato isso? Olha só, é verdade. É verdade? Cresce? A gente fala assim, a liberdade ela deve sempre ser preservada, né? Então, quando a Vanusa comentou de calçados muito estreitos ou mesmo com comprimento reduzido, né? Isso com certeza produziu deformidades ou impediu que crescesse esse pé. Né? A gente sabe que culturalmente, né? Ufa, ainda bem, né? Na Ásia isso na Ásia isso maior podia chegar nos 42. No Japão, acho que eles fazem aquela... Afins, né? Elas utilizavam muito isso até como critério de beleza. Mas então, em tese, o descalço também. Dá mais liberdade, com certeza. Para crescer. Perfeito. Tanto que existem algumas marcas infantis, por sinal, que na palmilha, você retira a palmilha desse tênis e você coloca o pezinho dessa criança em si sobre essa palmilha e na palmilha tem o desenho do quanto que deve sobrar. Até para servir como referência para que dê liberdade de crescimento e não corra o risco exatamente como você comentou, João. Porque um tênis demasiadamente grande para uma criança, ele vai fazer com que o ponto de quebra do tênis, onde faz a impulsão, seja num ponto incorreto. Então ele veja acontecer bem na articulação entre os dedos, tá, e os metatarsos, que é uma região ali onde as mulheres têm o famoso joanete, por exemplo, tá? Ele acontece mais à frente. Ou e seja, aí começa a pisar erradamente. Pisar errado, exatamente. Então, agora, doutor José Lourenço, eu tenho problemas na minha pisada, dificuldades que me causaram lesões, foi por isso que eu fui parar lá na pisada ideal. Você fez alguns testes, algumas avaliações, conseguiu identificar que eu tenho pronação, vou citar alguns exemplos, não é o meu caso aqui, mas que eu piso com a ponta do pé mais para dentro, com o calcanhar mais para fora. Eu tive isso só no pé direito. Só no pé direito. Mas você nunca reparou no calçado, por exemplo? Nunca tinha reparado. Não era um problema. Agora, eu já com 45 anos, tentando corrigir minha pisada, você me passou alguns exercícios, uma palmilha, foi muito legal toda a avaliação, até as varizes das pernas que podem influenciar a pisada também, né? Ele avalia através desse exame, né, que é feito na primeira consulta. Mas tudo bem, eu vou trabalhar para corrigir isso. Agora, os meus filhos, eles aí eu tenho condição de começar de um jeito melhor, né, porque alguma coisa aconteceu de errado comigo. Não sei se foi o tênis errado, o esporte errado que eu pratiquei, ou a forma como eu caminhava. Eu posso corrigir a pisada dos meus filhos mais novos? Quando que acontece essa transição aí que, né? Bebezinho nem caminha, né? Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando que eu tenho que começar a ensinar o meu filho, a minha filha, a caminhar do jeito certo para ele não ter problema lá na frente? Perfeito, João. Quando a gente fala em desenvolvimento, principalmente em coordenação neuromotora, afins, está dos 8 aos 12 anos, diz respeito a uma grande capacidade do corpo humano de memorização de novos gestos. Tá? Então, por exemplo, João, você que gosta de praticar esporte, você quer saber se teu filho tem uma grande capacidade, por exemplo, para jogar tênis, tá? Ou para praticar corrida. Geralmente nessa fase ela começa a apresentar a grande capacidade dela de realizar determinado esporte. Então, dos 8 aos 12 anos é uma fase muito importante de educação, de gesto neuromotor, tá? Então, se as crianças fossem nessa fase, seria fantástico. Justamente até a gente estava conversando anteriormente também, que é um momento com o qual você não vai corrigir, mas sim você vai prevenir e principalmente educar essa criança. Dos 8 aos 14. Dos 8 aos 12. 12. Tá? Aí você vai me perguntar, né? Mas antes dos 8 eu não faço nada? Sim, existem alguns casos que ela não atende ao desenvolvimento de forma, vamos dizer assim, dentro de um padrão, ok? Então, esses casos que chamam um pouco mais de atenção, por exemplo, uma criança que pisa um pouquinho para dentro, lá com 3 anos, um pezinho um pouquinho mais chato, com 2 anos, isso é comum, isso é normal ainda dentro do desenvolvimento neuromotor da criança.
Agora, se você pega uma criança, por exemplo, lá com 7 anos e ela tem um pé totalmente desabado, já foge de um desenvolvimento correto. Tá? Ou se você observa, que nem se comentou, João, de uma rotação, né, que o pé pode ser um mecanismo de referência. Você olha para o pé e vê se ele aponta para dentro, por exemplo. Né? Existem algumas crianças que têm o hábito de sentar em W. Tá, eu ia te perguntar sobre isso. Exatamente. Né? A gente foi ensinado lá no primário que era sentar de indiozinho, né? Que é uma forma legal realmente de desenvolver o quadril, de corrigir a postura e afins. Mas tem crianças que têm o hábito de sentar sobre as pernas, com os joelhinhos para dentro e os pezinhos para fora. Para trás, assim, exatamente, fantástico. Então, esse formato de sentar é uma forma, vamos dizer assim, cômoda para essa criança. Tá? Ela se sente confortável ficando nessa posição. Só que isso, a médio e longo prazo, vai gerando alterações biomecânicas desse quadril. E na marcha, por exemplo, uma das características é o pezinho apontando para dentro, que a gente chama de toe-in gait, que seria o dedão indo para dentro durante a marcha. E é isso, portanto, é uma alteração. Se eu não me engano, teve um estudo nos Estados Unidos que demonstrou que quem tem toe-in gait, os atletas, são melhores, têm uma performance melhor do que aqueles que não têm, ou que pisam mais para fora. Alguns estudos que aconteceram, que foram realizados. Perfeito. É quando a gente fala do pé, por exemplo, para fora, né, que seria o Charlie Chaplin, seria o contrário, esse seria o toe out. Né, esse cara tem menos jeito, menos coordenação motora. As duas, exatamente. Né? O jogador de futebol, por exemplo, já é mais comum ter o toe-in do que o toe out. Toe-in. Que é o para dentro, no caso, né? E aí, justamente, é um dos fatores que corrobora para que os jogadores de futebol, por exemplo, tenham um padrão mais supinado, que a gente fala, que é o pé que pisa mais com a borda lateral, e isso estimula também o joelho mais varo, que é aquele joelho mais aberto, tá? Mais arqueado, exatamente. Tá? Então, assim, obviamente, tudo que eu estou falando não é uma regra. Existem casos, por exemplo, que não respeita isso. Né, que um toe-in não tem um joelho dessa forma, ou que o toe-out não tem o joelho o contrário, que seria igual. Então não é obrigatório. Mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria daquelas que andam, que caminham com o pé para fora, 10 para as duas, como a gente brincou, tem uma tendência maior a desenvolver pronação, que é o pezinho mais desabado. Tá? Já aquela pessoa que o pezinho aponta para dentro, que é o toe-in, apresenta uma tendência, né, novamente não são todos, tá, que pisam com a parte lateral do pé, ou seja, um supinador que a gente comenta. Que é o meu caso. Eu acho que eu sou pronador. Né? Você na verdade, aí que vem até uma pergunta que a grande maioria me faz. Um pé é uma coisa? Exatamente, tênis. Eu como pronador, supinador, neutro, se você não conhece de forma quantitativa a sua pisada, tá? Compra um neutro. Compra um neutro. Tá. Ok? Porque corre o risco de você ser pronador de um lado e ser supinador do outro. Nem sabia que tinha tênis que você assim. Indica para um cara que está começando, para a Vanusa que está pensando em começar a correr, que tênis que ela deve comprar para começar a correr? Perfeito, boa pergunta. Primeiro, assim, a gente tem que entender que não existe um padrão. Né? Não existe uma marca perfeita. Não existe um modelo perfeito. Existe um modelo que mais se adequa a você. Então não é aí que vem um grande erro. As pessoas que um tênis caro para bolsa, você vai testar o tênis. Agora tem as placas de carbono e afins que o pessoal o ideal seriam tênis individuais, sapatos feitos para você. Um tênis que se ajuste à minha pisada. Eu vou comprar um tênis, eu vou testar, não vai dar certo, vou ter que comprar outro. Exato, eu vou gastar muito dinheiro testando o tênis. Exato. Aí que vem essa pergunta que você me fez, João, por exemplo. Né? Então não é você que deve se adequar ao calçado, e sim o calçado que deve se adequar a você. Obviamente, quando a gente fala num tênis pronador ou supinador, todas as marcas praticamente apresentam tênis pronadores e supinadores. Nem sabia disso. Tá? Então, o pronador, como a gente comentou, aquele pezinho fica mais fácil de entender. Aquele pezinho um pouquinho mais chato, por exemplo, com calcanhar que vai mais para dentro. Tá? Já no caso, o supinador, aquele que pisa com a parte de fora do pé, na linha do dedinho. A canelite se apresenta mais no pronador, no supinador ou nada a ver, nenhum dos dois? Não é uma regra. Não é uma regra. Mas existe uma tendência maior a ser para o pronador. Tá? Porque tanto que a canelite, ela, a nível científico, ela é conhecida como síndrome do estresse medial da tíbia. Tá? Ou seja, é um estresse mecânico na parte interna da canela, vamos falar assim, para ficar mais fácil de entender. Portanto, se você é pronador, você tem uma tendência maior a sobrecarregar a parte interna. Tá? Então, com certeza, a nível de epidemiologia, a incidência acaba sendo um pouco maior para os pronadores. Voltando àquele assunto do tênis, né? Então, o tênis, existem diversas marcas. Então, tem marcas que são japonesas, muitas vezes mais largas. Então, vamos supor que você tem um pé mais largo e você quer um tênis pronado. Opa, então vamos para esse perfil de marca.
Você apresenta pouca mobilidade de tornozelo. Obviamente que a gente comentou que a gente precisa manter a força dos pés, recuperar a mobilidade, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso envolve um tempo de exercício, treinamento. Portanto, existem tênis com os quais tem um drop mais alto. O que é o drop? É a variação da altura do calcanhar para a região da frente do tênis. Então, pessoas que apresentam pouca mobilidade de tornozelo, tá? Já viu aquela criança que não consegue ficar de cócoras no chão? Que ela vai se agachar e você fala, põe o bumbum no chão. E ela não consegue, ela fica na pontinha dos pés, ela não consegue encostar o calcanhar e colocar o bumbum lá embaixo. Né? Essa criança ela já tem lá nos seus 5, 6 anos de idade pouca mobilidade de tornozelo. E aí você prescreve um tênis, por exemplo, que é drop zero. Ou seja, um tênis reto. Famoso lá que tem aquela marca norte-americana lá, por exemplo, foi criada lá em meados da década de 60 e afins, para jogo de basquete. Tá? Que o tênis é reto. Então você pega uma criança dessa, por exemplo, que não tem mobilidade de tornozelo, ela começa a ter algum tipo de desconforto. Mas, obviamente, o que você vai fazer? Você vai prescrever um tênis que realmente casa com essa criança e, obviamente, já prescrevendo exercícios para que esse tênis não seja uma muleta para ela, mas sim um estímulo temporário e que o corpo, sim, seja o próprio remédio. Entendi. Alguns estudos, eu li um livro, não exatamente os estudos, mas se mencionava estudos que aconteceram, pesquisas na Universidade de Oregon, se não me engano, em que eles identificaram, eles distribuíram lá tênis para os corredores e os calçados que eram mais caros, que custavam mais de $200, eram os calçados que causavam mais lesões. Eles conseguiram chegar a essa conclusão por conta dessa proteção que deixa de ser uma proteção e passa a ser uma restrição, como você mesmo disse. É isso mesmo? E acho que a Nike mesmo, a gente pode falar aqui, ela se adaptou a essa nova realidade por conta dos estudos e ela passou a produzir tênis, calçados mais minimalistas para corredores. Perfeito. A gente tem uma fase de modas muito importante assim, no que diz respeito a tênis de corrida, né? Agora, saímos totalmente da fase minimalista, como você comentou, João, e está numa fase totalmente maximalista. Ou seja, tênis bastante robustos, com placas de carbono, ou seja, e aí vem de encontro com isso que você acabou de comentar, João, né? O que é um tênis minimalista, primeiro? Né? Um tênis minimalista é um tênis geralmente com drops muito baixos. Ou seja, a variação do calcanhar para o antepé de espessura é praticamente inexistente, tá? Muito pouco de diferença quando tem. Segundo fator, né, a entressola é bastante delgada, ou seja, dar ao corredor a sensação de sentir pé no chão, que a gente fala que é a relação do barefoot, né, que é a sensação de pé descalço, né? Com o tempo, então assim, na minha prática de consultório, muitos pacientes vieram, por exemplo, com fascite plantar. Tá? Existia até uma marca, eu não vou falar o nome, mas que ela tinha um drop mais alto na frente do que atrás. Nossa! Que era então para evitar assim. Você corria de pontinha de pé. Porque a vontade dessa marca era estimular o uso do antepé para correr. Tá, mas tudo bem, mas isso aí é muito difícil. Exato, para você chegar nesse nível, tem que ter muito treino, ou tem que ser adaptar. Né? Aí, olha que bela relação que você fez, né? Que vem exatamente do livro do Lieberman que a gente comentou anteriormente. Né? O primeiro estudo dele foi voltado para a questão de pisada, que ele queria entender porque muitos corredores africanos corriam descalços e não tinham lesões. Né? Se a gente for relembrar ali na década de 60, teve nas Olimpíadas, se não me falha a memória, de Roma, tá? Um grande corredor, que era o Abebe Bikila, disputou as Olimpíadas descalço. Se não me falha a memória, agora não me veio certinho, mas acho que ele fez para 2 horas e 16. Nossa, imagina. Isso em 60, né? Correndo descalço. 42 quilômetros. 42 quilômetros. Então, correndo descalço, tá? Então, veja que, obviamente, ele foi feito para correr assim. Biomecanicamente, ele era uma pessoa extremamente econômica, que foi aquilo que a gente acabou de comentar. O pé dele tocava pouco no chão. Pouco no chão, pouco atrito, muito aéreo, né? Um sujeito muito leve, tá? As articulações tinham uma boa capacidade de absorção, os tecidos moles que envolvem músculos, faces, ligamentos, serviam como molas. Então ele foi feito para correr dessa forma, mas não significa que todos podem respeitar isso. Por exemplo, depois... Não adianta desenvolver um tênis a partir do pé dele ou exato. Né? E aí que vem essa condição que o João acabou de comentar, minimalista, maximalista.
tem pessoas, o João mesmo, né, João, se permitir, a gente indicou um tênis que era um tênis maximalista, por conta, né, já de uma história pregressa, de dores plantares e afins, que é esse mecanismo, por exemplo, né, proporcionado por esse tênis, favorece a mecânica do pé, elimina a dor, obviamente, como a gente comentou, de forma temporária, para depois a gente incrementar com exercícios, incluir exercícios, para que aquele tênis e aquela palmilha não sirvam de muleta para o João. Pelo contrário, sirva como um tratamento e que aos poucos seja desmamado daquilo. E que ele possa usar um tênis neutro, é isso? Aquele na verdade ele era um tênis neutro, mas que não seja tão robusto muitas vezes. Sim, tá. É que hoje em dia a moda está muito forte sobre os tênis robustos, maximalistas, por conta até de placa de carbono, ou seja, pensando muito em desempenho. Sim. A placa de carbono, é legal você falar um pouquinho sobre isso, porque agora todas as marcas têm produzido tênis com placa de carbono. Mas aí para corrida, né? Para corrida. Para melhorar o desempenho, afirmando que você consegue melhorar a performance utilizando esses tênis. É isso mesmo? Dá para correr mais rápido? Depois eu queria que a gente falasse sobre tênis de skate, que a garotada compra aí, que você me chamou a atenção de algumas coisas. Fantástico, legal. Primeiro, em relação à placa de carbono, tem alguns estudos até, inclusive, que foi feito pela Saucony, tá? Que é uma marca específica, né, de tênis de corrida, e eles avaliaram os tênis deles, no caso a placa de carbono e afins, e um dos resultados que eles chegaram foi de que só se beneficiam corredores de retropé. O que significa isso? Que são corredores de calcanhar, tá? Aquele que entra com o calcanhar primeiro no chão, depois ele vai para o meio, depois ele vai para a ponta. Mas, cara, quando eu estava na faculdade, eu me formei, você sabe disso, me formei em fisiologia do exercício, me formei em 2000. O certo era a caminhada correta, a pisada correta, a pisada ideal. Sim. Eu me lembro que era do calcanhar para os dedos do pé. Exatamente. E aí que foi mudando com o tempo, né? E aí vem com base em estudos. Algumas vezes a gente sabe que, infelizmente, envolve também moda e, né, financiamento de marcas e afins, que mudou para o minimalista, ou seja, uma tendência, uma corrida mais de antepé, por exemplo, né, que foi aquilo que a gente acabou de comentar. E voltando para a ideia do carbono... O carbono ajuda quem pisa com o calcanhar. Exatamente. Então não está errado pisar com o calcanhar. Não, bela pergunta. Né? Novamente, voltando até para o próprio Lieberman, ele fez um estudo utilizando plataformas de força, tá? E nesse estudo ele apontou o quê? Ele comparou 3 modelos de pisada, né? Ou seja, corredores de calcanhar, corredores de médio pé, que é com o meio do pé, ou seja, entra com o pé inteiro praticamente, e corredores de antepé. E aqueles que se beneficiaram mais, ou seja, que tiveram uma redução de impacto, né, que tiveram um menor impacto, foram os corredores de médio pé. Tá? O que significa isso? Quando você corre de médio pé, com médio pé, perdão, você entra com o pé mais abaixo da linha do quadril. Corredores de calcanhar entram com o pé mais à frente do quadril, tá? E com o joelho mais estendido, o joelho mais esticado, tá? Gerando, portanto, mais impacto. Aí existem alguns estudos, comentando que você falou sobre a canelite, que falando que corredores de retropé sim são maiores candidatos a desenvolverem canelite, tá? Pelo fator impacto. Então, uma coisa que se sabe é que corredores de calcanhar sofrem mais impacto, o primeiro pico de força é maior. Tá? E isso é um dos fatores, a gente sabe, isso realmente a ciência vem a nos dizer, que o impacto é um dos grandes componentes, né, de lesão em corredores. Tá? Então, quando você comentou, vamos correr de calcanhar? Não é ser um corredor de calcanhar. Mas que dentro de uma maioria, tá, de corredores, isso dados apontam, que a grande maioria dos corredores profissionais são corredores de calcanhar. Tá? Portanto, se a grande maioria tem essa característica, o que as grandes marcas fizeram? Vamos beneficiá-los. A maioria. Né? Tanto que existiram até inúmeros comentários sobre esse assunto, até sobre doping mecânico. Né? Que esses tênis poderiam ser um doping mecânico também para determinados esportes, como o caso da corrida. O que não é o caso. Tem discussão.
Tem discussão. Tem discussão, tanto que existem regras hoje específicas para drops de tênis e afins. Deve aumentar o impulso. Exatamente, ele gera performance. E hoje existem regras específicas. Nunca tinha ouvido falar. Mas eu quero um tênis. Se eu pudesse ter um tênis que me fizesse correr mais rápido, claro que eu ia atrás desse tênis. Perfeito. Quando a gente fala, né, em provas amadoras, com as quais não existem regras tão pontuais, pode-se fazer. Mas teve até uma prova recentemente com o qual um corredor, a prova dele foi anulada justamente por doping mecânico ponto de tênis. Porque hoje ele tem que ser que nem corrida de Fórmula 1. Tem que ser tudo padrão. Checklist. Tá? Você tem que atender todo o checklist para poder realizar a prova. Você queria falar do tênis do skate. Então, como você disse que esse solado reto pode atender algumas pessoas e as outras não, né? E aí a garotada do skate usa esse solado reto, alguns têm realmente na parte de trás do pé, do tênis, uma proteção maior e tal, um amortecimento maior. Mas eles têm impacto, eles sofrem, né? O pé dessa gurizada e joelho e tal, sofre um impacto muito grande nas manobras que eles fazem, né? Como é que é isso? O skate gera uma população aí de doentes? Perfeito, fantástico. Bela pergunta. Hoje tem um público bem grande no consultório que me procura, né? São praticantes da modalidade em si, né? Agora vem crescendo cada vez mais no Brasil, né? Olimpíadas e afins, né? Só que uma das grandes características que eu, como profissional, devo respeitar nesse paciente é a performance. E para a performance do skatista é deveras importante respeitar a mobilidade do tornozelo. Tá? O skatista ele tem que sentir o pé inteiro apoiado. Portanto, você pode perceber que os tênis de skate eles são retos. Sim. Eles não têm salto, tá? Justamente para que ele tenha um apoio total do pé. Uma sola mais fina, talvez. Exato. E o drop que a gente acabou de comentar, a variação do calcanhar para o antepé praticamente é zero. Né? Por que eles me procuram, então? Porque eles querem ter esse tênis, muitos deles até por patrocínio e tudo mais, né? Devem respeitar. Mas eles querem um pouco mais de conforto e principalmente minimizar a proteção, né? Reduzirem as dores. Dentre elas, seja por calosidades, lesões de unha, ou mesmo realmente lesões até articulares. Tá? Que o João comentou lá da famosa canelite, isso é algo bastante corriqueiro, porque eles têm muito impacto. Tá? Então a palmilha ela vem então para ajudar um pouco nesse processo, mas novamente respeitando a biomecânica desse atleta, tanto a biomecânica individual quanto a do próprio esporte. Tá? Nesses casos, o menos é mais. Então, para entender o esporte, o tênis mais adequado para um esporte específico, tem que entender a biomecânica do esporte, para daí adaptar a um tênis, ou melhor, encontrar um tênis que se adapte a essa realidade. E se for usar uma palmilha, também não pode interferir muito ali nas duas coisas, tanto no desempenho quanto no conforto. Certo. É isso. Eu falo assim que a palavra para isso é o equilíbrio. Né? E o equilíbrio tanto físico como da atitude do profissional. Entendi. Então ele deve dosar o que deve ser implementado naquele tratamento. Seja de exercício, seja de palmilha, seja... A pergunta aqui é o seguinte, a Vanusa, por exemplo, se ela quiser começar a correr, se ela entender por conta própria, sem orientação de um fisioterapeuta, de um médico, que ela deve pisar com o calcanhar. Ela mesma chegou a essa conclusão. Ela não pisa hoje, ela tem uma pisada neutra. Ela muda a pisada dela por conta própria. Certo. Isso pode gerar lesão? Pode. Obviamente que a gente tem que tentar interpretar o corpo dela. Né? Então, existe uma pisada ideal para cada pessoa? Dentro daquele estudo que a gente comentou, corredores de médio pé apresentam menos impacto. Seria a pisada ideal para corrida. Exato. Né? Obviamente que a ciência ela está sempre em constante mudança. Tanto que o João acabou de comentar que lá na década de 90 era super normal e era o correto o calcanhar. Nos anos 2000, tênis minimalistas e corredores de antepé. E agora a gente está falando de corredores de médio pé. Tá? Então, obviamente, ela sofre mudanças. Mas hoje, o que a literatura nos escreve é que corredores de médio pé apresentam menos impacto. Tá? E que, obviamente, redução de impacto é bom para todos. Tá? Mas, aí vem aquilo que o João acabou de comentar, neutro. Né? Neutro a gente quer dizer se é pronador, supinador ou neutro.
Aí é uma variação que não acontece para frente e para trás. É lateral. Exatamente, é lateral. Então, a parte interna e a parte externa no pé, tá? E aí sim, aí existe realmente uma mecânica que deve ser respeitada. Você não pode ser um pronador severo e, da mesma forma, você não pode ser um supinador severo. Entretanto, vale se ressaltar, no apoio inicial, o pé e o tornozelo apresentam uma pequena pronação. E esse é um dos responsáveis por absorver o impacto. Dentre eles também vem o joelho. Tá? O joelho, ele deve... por isso a gente falou tanto do médio pé. Porque o pé entra abaixo do quadril. Entrando abaixo do quadril significa que o joelho ele entra semiflexionado. E você usa o quadríceps, o músculo da frente da coxa, como um mecanismo de mola, de absorção de impacto. Tá? Então, por isso que a gente está falando tanto em médio pé. Tá? Por conta da redução de impacto. E isso sim é um benefício para tudo. A gente fez uma comparação que acontecia na década de 90. Vamos falar de resultados, certo, de performance. Certo. Lá atrás, os resultados, por exemplo, um cara provavelmente não se classificaria para uma natação de Olimpíadas. Um cara da década de 80, de 90, o cara que foi campeão lá não se classificaria para uma prova, para uma Olimpíadas hoje, para uma competição hoje. Isso foi por conta do avanço e da evolução da biomecânica? Perfeito, João. Perfeito. Principalmente, ou a evolução humana? Ou não dá para dizer? A questão genética? Tem vários fatores que são levados em alimentação, tudo isso, exatamente, né? Qualidade de sono, hábitos de vida, né? Então são vários. Hoje o esporte, na grande maioria das vezes, ele é considerado uma profissão. Antigamente, a gente sabe que boa parte dos esportes era um esporte, era um hobby, era um complemento até de questões financeiras da família, enfim, né? Eram esportes militares, né? Que ainda existem, obviamente, e são incríveis a qualidade de performance. Mas, com certeza, hoje cada vez mais você observa nas crianças, que vem aquela pergunta antecessora também, né? Você pega o Roger Federer, por exemplo. Eu não sou um grande conhecedor de tênis, gosto do esporte em si, mas não sou um grande conhecedor. Mas todos nós sabemos que ele foi um esportista treinado desde pequeno, com os melhores profissionais, para ter uma biomecânica o mais econômica possível, o mais limpa possível. Tanto que até hoje, muitos professores e treinadores de tênis utilizam até a biomecânica do Federer como um modelo a ser seguido, né? Tanto que você pode observar que dentro do circuito de tênis foram poucas as vezes que ele parou por lesão. Né? A lesão é um fator que mostra que aquela pessoa não é econômica. A biomecânica perfeita está muito mais ligada à prevenção das lesões do que na performance, então. Perfeito. Na verdade, os dois. Os dois. Né? Porque você consegue ver um Federer, por exemplo, sendo altamente performático. Seria um funcionamento perfeito, quase perfeito. Exato. Né? Economia de energia. Economia de energia. A palavra que eu uso exatamente é essa. Uma pessoa econômica, ela pode ser desde um pilates, por exemplo, que ela vai fazer um exercício que, de repente, o João tem dificuldade para fazer determinado exercício e a Vanusa consegue fazer a mesma quantidade, mas super bem, sobrando, né, eu brinco. Tá? Já mesmo no esporte, né, você compara, por exemplo, atletas que sempre estão no limite físico, que ele termina aquele jogo, mas sempre no limite, parece que ele disputou uma prorrogação de Copa do Mundo, e tem outros Ronaldinho, né? O Ronaldinho vivia lesionado. Sim, exato. Então tem atletas que sempre estão no limite, não que gaúcho, são muito performáticos, são muito habilidosos, têm o dom, mas que estão muito próximos do limite, né? Mas aí fica aqui a pergunta, né? Porque a gente vê outros atletas que são performáticos, como você mesmo disse, que no meu caso talvez do Ronaldo Fenômeno, que ele chegou uma época, ele era pequenininho, miudinho, daí ele ficou grande, ficou forte. Ficou gordo. Daí depois ficou gordo, né? Mas o Guga, por exemplo, você falou do Federer, o Guga a gente percebia que ele não tinha uma biomecânica perfeita, até muitos comentavam a biomecânica do Guga, que ele sempre estava correndo o risco daquelas lesões que ele tinha no quadril por conta do jogo dele mesmo, né? Ele era grande, jogava com as pernas mais abertas, não sei, não quero falar bobagem aqui também, mas tem atletas que apresentam bons resultados e que não têm uma biomecânica perfeita. Perfeito. O Guga, obviamente, também não é muito da minha área em si, né? Mas ele, pelo que a gente... Vamos analisar o Guga, senão ele vai ficar bravo com a gente. Exato. Mas ele tinha algumas alterações articulares dele mesmo, tá? Que a população apresenta também. Tá? Então, alterações do desenho do próprio quadril.
tá? Da articulação em si, e que isso favorece uma artrose mais precoce. Isso nasceu assim? Exato, ou durante o desenvolvimento. Tá. Isso é uma alteração do desenho do quadril. E obviamente daí o esporte é um esporte extremamente assimétrico. O golpe dele, que a gente chama de backhand, era um backhand de uma mão só. Ou seja, a demanda física dele era maior e era o grande golpe dele. Né? Então, tudo isso acaba contribuindo para esse tipo de lesão. Mas, que nem eu falo, não é a minha área. Você falou aqui da importância da criança. Isso é muito legal, né? Eu acho que isso tinha que se transformar em uma política pública. Sim. Dentro da escola. Você imaginou o número de lesões que nós poderíamos evitar no futuro? Claro. E, inclusive, com a economia. Toda doença gera gastos. Nos postos de saúde, se você pudesse fazer essa prevenção já cedo, ensinar a criança a caminhar direito. E também poderíamos ter grandes atletas também, né? João, não é uma pressão em cima dessa criança, mas... Agora, e o velho? E o João Arruda, que quer virar atleta depois dos 40 anos? Ou a Vanusa, que vai virar atleta também? Você me chamou de velha? Não, depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos. Eu falei a Vanusa depois dos 40 anos. Você tem um pouco mais de 40, eu um pouquinho a mais de 40 também. A gente, eu quero ser atleta agora, amador. Eu quero correr maratona, eu quero correr ultramaratona, coisa que eu nunca fiz na vida. Legal. Eu quero nadar. Agora, eu tô cheio de vícios, ao contrário do meu filho, que eu posso ensinar desde já a caminhar de maneira correta. Sim. Eu tenho muitos vícios. Como é que eu neutralizo? É possível? É mais difícil? Eu pergunto, João, né? Você compra um carro, né? E qual que é uma das regras que o vendedor... No caso, eu sou um maverickzão. Mas mesmo o Maverick, João, eu faço uma consome pergunta. Muita gasolina, faz muito barulho. Gasto de energia, eu já prefiro um Mustang. Se eu for me comparar, eu quero ser um clássico. Mas também carros muito performáticos, mas perceba, com maior consumo de energia. Né? Chama atenção quando passa, né? Mas não porque é bom, é porque é barulhento. Exatamente. E uma das coisas, quando você compra o carro, qual que é o que o mecânico fala para você ou o vendedor fala para você? Você deve passar por revisões. E essas revisões são preventivas. Então veja que culturalmente, com o nosso carro, a cada X quilômetros, de acordo você leva para revisão. Você leva para revisão. Você vai para revisão de 6 em 6 meses, 3 em 3? Eu, na verdade, só cuido da manutenção. Hoje em dia é revisão dos 5 quilômetros, 10 quilômetros. Eu estou toda hora na fisioterapia, eu toda hora na liberação facial. Você não cuidou do Maverick nem um pouquinho, agora ele está dando um monte de pepino. Exatamente. Essa não monta o problema. Tem que trabalhar com as pessoas. É cuidar de carro velho, é igual colecionador. Mas mesmo eu sou um colecionador de mim mesmo. Mas mesmo o proprietário do carro velho, João, ele precisa de revisão. Ele não precisa estragar a suspensão para daí fazer a revisão. Não. Ele não precisa não ter mais o disco. Até porque depois não tem para comprar. Exatamente, ele vem as cirurgias. A gente quer evitar isso. É uma questão social que você acabou de comentar, né, João? A prevenção é fundamental, que vem desde a criança. Mas eu tenho já estou com lá mais de 40 anos, como você comentou, João. Tem tempo para isso? Com certeza. O ser humano ele tem uma grande capacidade, que é a capacidade da resiliência. Tá? De ele achar vida em coisas mínimas, de ele achar a capacidade de transformação em coisas pequenas. Então isso é a grande capacidade do ser humano, é a capacidade da resiliência. E as revisões, as manutenções, as avaliações justamente são com esse intuito. Fazer com que o João corra, mas executando os movimentos necessários e não compensatórios, que são esses que geram consumo de energia. É porque terminar uma prova de corrida, uma pessoa que começou a correr hoje, daqui a um mês, daqui a 2 meses, pode até terminar. Mas é o estado que ela vai terminar. Em que situação, Em que situação que ela vai terminar a prova. E a gente tem que estabelecer um planejamento. O que a gente quer? A gente quer fazer uma prova ou a gente quer fazer exercício o resto da vida? Porque esse é o grande problema. O problema Exato. Uma maratona, como você falou, João, que é o desafio hoje da sua vida, né? E que você vem fazendo brilhantemente. Mas uma maratona mal feita pode acabar, né, com todo um percurso. Até o psicológico. Até o psicológico. Sim, porque... O físico, com certeza, porque você pode se machucar. Exatamente. E o psicológico, uma frustração que você pode ter. Por não poder mais fazer aquilo, né? Respeitar sempre o que é um planejamento.
Esporte envolve planejamento. E uma das questões que envolve o planejamento vem na avaliação biomecânica. Diz respeito à marcha, à corrida, né, a análise da pisada, por exemplo, a labaropodometria, a termografia que a gente utiliza bastante, que seria uma câmera com a qual se vê a temperatura do corpo, ou seja, para ver uma exigência muscular maior de um lado que do outro, um processo inflamatório. Tá? Aquela câmera que hoje todo mundo está usando bastante, vocês já viram, até em aeroportos e afins, só que também tem aplicada para a área da saúde, né? Aplicada, por exemplo, para a área do movimento humano. Então a gente coloca o paciente em estresse, por exemplo. Tá? Você coloca o paciente, faz a imagem pré e pós-estresse. Tá? Estresse o que? Físico, quero dizer, né? Correndo lá. E aí você observa se tem alguma exigência muscular discrepante. Já percebeu, João, que quantas vezes, né, uma pessoa relata só lesões de um lado, mas a perna esquerda nasceu no mesmo dia da direita, foi submetida às mesmas intempéries da vida? E por que uma sempre lesiona e a outra não? Com certeza algum gasto excessivo ali tem. E aí vem toda essa metodologia, de avaliação que envolve a acurácia. Então, por que nós não temos já uma prática de a criança, a partir de tal idade, vai fazer uma avaliação de pisada, por exemplo, né, de marcha? Seria uma maneira de evitar problemas futuros em relação à saúde mesmo, né? Talvez existiu também um aspecto cultural, a gente até comentou anteriormente aqui em off, sobre o uso, por exemplo, de botinhas ortopédicas e afins. É que eu usei, pessoal, era preta, horrorosa. Então essas botinhas, muitas vezes, foi algo padrão, praticamente todo mundo usava. Né? Que a visão qual que é? Você tem uma árvore torta, você pega um cabo de vassoura, amarra naquela árvore e ela cresce de forma linear, né? De forma alinhada. Então foi feito um padrão ali, só que muitas vezes a ciência provou que aquilo não era o suficiente ou nem mesmo o correto, tá? Então muitas vezes ficou até com uma visão incongruente desse passado, tá? E que hoje a gente tem que corrigir essa visão, vamos dizer assim, tá? Então nem sempre toda criança que tem um pezinho chato, a gente tem que esperar anos e anos para aquele pé melhorar. Mas nem sempre todo pé chato também tem que passar por palmilha. Ok? Quando uma criança, por exemplo. Tá? Tanto que muitas vezes a mãe chega desesperada, puxa, meu filho tem um pé chato. Agora você veja, você falou de pé chato. Todo pé chato não pode ser tratado da mesma maneira. Exato, porque tem diversos tipos de pé chato. E isso gera um custo e uma dedicação muito grande da avaliação, de quem faz. Isso foi meu tema de mestrado, para vocês terem uma noção. O que me incomodava bastante, né? Que um profissional avaliava a olho nu, observava, inspecionava aquele pé e falava, pé chato, elevação do arco, né? Vamos elevar o arco numa palmilha. Mas o quão plano é esse pé? Qual a classificação desse pé? Será que o esquerdo é igual ao direito? Será que as palmilhas devem ser iguais? Será que a densidade dessa palmilha, como que deve ser? Ela deve ser macia? Ela deve ser restritiva? Ela deve estimular o arco? Né? Então não existia nada levando a uma consideração qual que é a melhor forma de avaliação. Mas você veja que entre nós, a gente não faz isso nem com os nossos atletas. Sim. Então, vai demorar muito para a gente chegar nesse nível de sabe que não, analisar a criança. Sabe que eu observo que cada vez mais vem crescendo no consultório a procura por parte dos pais em relação às crianças. Porque aí diferente, né? A gente tem que é um dos grandes fatores aqui do podcast. Não, eu vou levar os meus lá, os 4. Um aspecto social. E com certeza, grande parte dos ouvintes são os pais. Sim. Né? Ou seja, se a gente conseguir levar essa consciência de que avaliar é algo importante, pergunta, João, a gente até comentou mas a gente leva porque a gente consegue pagar. É uma situação difícil, né? Tem informação. Tem informação. E já é uma questão de consciência que não existia no passado. Como existiu para a nossa geração, por exemplo, do aparelho ortodôntico. Né? Que a gente usou o aparelho, acho que quase todo mundo aqui deve ter usado. Mas se você vai à Europa, por exemplo, quase ninguém usa. Poucas pessoas utilizam, porque é algo cultural. Mas o que é que está acontecendo também? A melhor idade está praticando esporte demais. Esse beach tênis está sendo a porta de entrada realmente para muitos que não praticaram a vida toda competirem, participarem de torneios, ganharem, perderem, ter torcida. A minha sogra, por exemplo, ela joga beach tênis, faz aula. Que legal. Outro dia eu visitei ela mora em Camboriú, estava com a Paola
E ela estava braba, reclamando porque ela não está evoluindo no beach tennis. Ela precisa sacar melhor, né? Ela já está fazendo o negócio de sacar e correr e não sei o quê. Então, essa preocupação é uma questão de consciência que começa um debate que a gente leva, elas levam para os netos e netas, né? E a gente acaba tendo essa preocupação também, que é encaminhar, né, direcionar para o melhor caminho, né? Seja para a prática esportiva e para a qualidade de vida. Viver uma vida longa e mais saudável, né? Outro dia você me passou um vídeo, eu acho que falava da longevidade, não foi? E aí ela, claro, a médica especialista falava em várias coisas e tal, mas o mais legal, que terminava, que era a cereja do bolo, era que a pessoa tivesse objetivos. Então, por exemplo, quando ela tem o objetivo de melhorar o desempenho dela no esporte, e além de tudo é um objetivo muito saudável, né? Fantástico. Então é muito legal. O ser humano ele é movido a desafios, né? E dentro disso, nem sempre chegar em primeiro pode ser o maior desafio. Ela pode muitas vezes cumprir com aquele tempo que ela desejava, mas respeitando critérios até qualitativos, como o bem-estar, terminar uma prova bem, ou quantitativos, como uma frequência cardíaca, por exemplo. Cada um coloca suas metas. Claro. Exatamente. Então esse é o prazer do esporte. Mas uma coisa que acontece muito no consultório são pacientes que têm alguma lesão, alguma dor e afins, e passaram por algum profissional, alguma coisa do tipo que falou assim, pare, né, com aquele determinado esporte. E eu falo assim, não, vamos tentar rever o que está acontecendo, vamos buscar o equilíbrio, para que você continue praticando o seu esporte. Porque eu brinco assim, ninguém morre de fascite plantar. Morre de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. Então eu preciso que você, obviamente, respeite a tua fascite plantar, que a gente trate essa fascite plantar, reeduque seu corpo para que essa fascite plantar não se torne até uma lesão mais grave, e que futuramente lá, quando você tiver uma idade mais avançada, isso não venha influenciar em hábitos de vida tão simplórios, como subir uma escada, como pegar seu netinho no colo. Então, buscar o equilíbrio realmente é deveras importante em qualquer situação. Esses tratamentos de fascite plantar e de outras lesões comuns em atletas corredores, epicondilite medial, lateral, que é essa tennis elbow, né? Cotovelo de tenista, de golfista. Dor de cotovelo. Quase isso. Essas lesões mais comuns em quem até quem não pratica. Claro, acaba tendo uma pessoa que digita ou que trabalha com uma ferramenta. Pode ter. No pulso também. Com fisioterapia se resolve em grande parte dos casos? Em muitos casos. Em muitos casos. Seja de tratamento ou de prevenção. Você que trabalha com fáscia também, né? Às vezes a liberação da fáscia pode conseguir... Olha que legal, eu fico muito feliz quando você faz essa pergunta. A fáscia, né, acho que a grande maioria desconhece ainda do que seria a fáscia, né? Ela é um tecido conjuntivo, né, muito parecido com uma sacola plástica. É uma embalagem. Uma embalagem, né, que reveste no corpo inteiro, a estrutura muscular. É o maior tecido? Enorme, né? Como imenso, a pele, né? por exemplo, também. A pele é mais, né? Mas a fáscia, por si só, ela reveste todo também a região das vísceras, né? Ela está no peritônio. Ela reveste estruturas, por exemplo, como o coração. E muitos dos músculos, por exemplo, a fáscia reveste. E ela segue trajetos, né? A gente chama isso de trilhos. Tá? E esses trajetos, eles representam padrões posturais, vícios posturais, questões biomecânicas, né? Que a gente comentou, por exemplo, um joelhinho mais para dentro. Existe uma fáscia, por exemplo, que pode estar mais retraída. Então, isso quer dizer que se eu cortei o pé quando na minha infância, profundamente, atingi a fáscia, eu posso ter nesse trilho, digamos que esse trilho, não sei se vem, tá? Mas vem parar aqui. Eu posso ter a dor aqui e não naquela lesão. Mas ela se reconstrói a fáscia? Perfeito, sim. Ela tem uma capacidade de reconstrução, mas muitas vezes essa reconstrução é a troco de muita aderência. Causa cicatrizes, exatamente. Né? Uma analogia que eu faço a vocês. Você vai ao supermercado, compra um galão de água de 5 litros e coloca dentro de uma sacola plástica, por exemplo. E essa sacola, de repente, distende. Tá? E você vai ver que vai romper. E rompe um pouquinho. O que você faz? Coloca mais uma sacola. É essa analogia. Então, o corpo, o organismo faz isso. Então, ele vai gerar como se fosse uma nova camada, só que isso, obviamente, impede, muitas vezes, restringe determinados movimentos. Por isso que você observa uma pessoa, às vezes, com um tornozelo com boa mobilidade e outro não. Porque, muitas vezes, ela foi sofrendo microlesões e ali gerando, falando, né, de uma forma mais popular, fibroses, por exemplo. Tá.
O que é a liberação miofascial? Perfeito. É quando, deixa eu chutar aqui para uma linguagem bem simples, é quando esse saco plástico que segura tudo dentro da gente está apertado e a gente precisa liberar ele, é isso? Ótimo, boa pergunta, João. Mio vem de músculo, né? Fácil, então esse tecido que reveste não somente o músculo, mas outras estruturas também, tá? Portanto, é liberar esse tecido da face em relação ao músculo, gerando a ela liberdade de movimento. Tá? Então, a fáscia saudável tem qualidade de movimento. A fáscia saudável é uma fáscia econômica, tá? Tanto que ela respeita uma teoria, um nome bastante complicado, chamado de tensegridade, que é a integridade das tensões. É a mesma analogia, João, que você faz, por exemplo, numa ponte. Né? Eu sou muito fã disso. Exato. Então, por exemplo, o João morou em Brasília, né? Eu sou brasiliense também. Lá tem a nova ponte. Nós vamos contar a tua história daqui a pouco. Isso é um anjo. E lá em Brasília, por exemplo, no lago tem a nova ponte, né? Você já percebeu que tem aqueles cabos, né, de tensão e afins. Aquilo ali é para gerar o quê? Uma distribuição mecânica de forças. Tá? Então o corpo é igual. Ele, na verdade, deve respeitar essa integridade das tensões, né? Então respeitar a integridade das tensões é fundamental para ter um corpo econômico. Então, uma pessoa que tem um ombro mais alto, um joelho mais para dentro, uma escoliose na coluna, que é aquela coluna mais tortinha. Eu pergunto a você, ela é econômica? Não é. Ela é isométrica, ou seja, ela tem as mesmas medidas? Não tem. Portanto, ela pode ser performática, ela pode ser funcional, mas muitas vezes... Esse desequilíbrio que existe, a gente tem como fazer uma análise para pensar, olha, no meu braço direito, eu estou com um problema na face que está muito apertada. Tem tá gente que tem diferença no tamanho, não é? Ergonômicos. Tá. Mas ergonômicos pode ser outro problema também, não precisa ser necessariamente a fáscia. Sim. É o que a gente fala de fáscia, por que a gente fala tanto de fáscia? Encurtamento do músculo? Pode. Por que a gente fala tanto hoje de fáscia, né? Que provou-se que ela é uma estrutura extremamente econômica. Né? Ou seja, ela consegue te proporcionar sustentação, ela consegue gerar distribuição, tá? A mecânica de força, que a gente chama isso de mecanotransdução, de uma forma econômica. Tá? E por isso que a analogia é tão forte com estruturas da engenharia. Tá? Como você vai observar, existem pontes, existem torres, ou mesmo estruturas antigas como os arcos romanos, como as pirâmides. O triângulo, por exemplo, é a estrutura mais econômica que existe. Tanto que boa parte de estruturas do próprio corpo, seja de caráter microscópico ou macroscópico, são triangulares. Né? Então a face, a gente comenta exatamente sobre esse assunto, porque ela foi provada ser uma estrutura econômica. E aí que vem a questão que você falou de liberação miofascial. Hoje prova-se que a face não somente é liberada, mas também pode ser ativada. Ativada. E às vezes o problema muscular que você citou, que daí ele é causado pela fáscia que não está bem, não está liberada. Exatamente. Né? Então, hoje existem exercícios também, né, como o comentou, para ativação de fáscia. O próprio yoga já comenta sobre fáscias há muito tempo. Coincidência ou não, que na minha visão de coincidência não tem nada, mas os meridianos da acupuntura, por exemplo, são exatamente equivalentes aos trajetos das fáscias. Ok? Então veja como já é algo... Conhecimento é muito antigo, fisiológico. Né? Doutor José Lourenço, você é brasiliense, mas é filho de baiano. Na verdade, meu pai é português. Meu pai é português. Morou na Bahia, se elegeu deputado federal pela Bahia. Exatamente. E foi aí que você foi parar em Brasília. E quem era o alemão da história? Minha mãe. A mãe. Meu avô, parte de mãe. Putz, que vem da mãe. José Lourenço é o nome do meu pai, né? O Moraes da Silva é o sobrenome do meu pai. E como é que você veio parar em Curitiba depois disso? Pois é, a minha mãe é daqui. Né? Minha mãe é curitibana. Curitibana. Exatamente. Então, na minha adolescência, acabei retornando. Vim a Curitiba. Já na adolescência. Já na adolescência, vim morar em Curitiba junto com a mãe. Mas adoro Brasília até hoje, tenho um carinho muito especial, grandes amigos, né, João? Você que sabe, já morou lá, é uma cidade extremamente cosmopolita, várias, né, etnias, culturas. O legal de Brasília é o clima. Eu não aproveitei muito Brasília, porque ficava lá a trabalho, viajava muito. João, perfeito. Ia para Brasília, ficava 2-3 dias, 4 dias no máximo, daí ia para o interior, visitando municípios. Então eu ficava pouco em Brasília e sinto. Perfeito. Mas é muito seco lá, não é? É seco, mas eu já tive lá muito calor, inclusive. Eu gosto do seco, do clima mais seco. Era muito seco lá. Sabe? Esses dias vocês podem perceber que eu gosto de usar terno e gravata. Né? E todos os políticos em Brasília têm essa característica.
Ex-políticos. Ex-políticos. E eu ia, por exemplo, fui a um congresso recentemente, e eu ia de bicicleta do hotel pro Ulisses Guimarães. Né? E algo de 7, 8 quilômetros de bicicleta, eu ia de terno e gravata. Então, cidades como Brasília, praticamente você não sua. Né? Então, ela é muito quente, mas você, por conta da umidade ser muito baixa, você acaba não suando praticamente. E aí, seu pai era político? Meu pai foi político. Meu pai foi deputado federal por 6 mandatos, se não falei mal. Por isso que ele não gosta de política hoje. Ele não quis seguir o caminho do pai. Porque ele sabe exatamente como funciona. A ciência ganhou alguém bem dedicado, então. Tá bom. Que honra, que honra. Mas como você, a gente pratica política no dia a dia. Com certeza. Né? A política vai muito além de estar no Congresso. Mas é legal você contar essa história. Como é que você foi para fisioterapia? E também quero saber da tua opinião. Você acha que no nosso país a fisioterapia não é valorizada como deveria? Perfeito. Eu acho que vem mudando muito. Né? Infelizmente, o Covid veio até para mudar um pouco desse pensamento. Isso não só a fisioterapia, mas inúmeras profissões da área da saúde. Tá? No que diz respeito à fisioterapia em si, ela ainda deve ser vista como uma forma também de prevenção, que nem como vocês sempre comentam, João, sobre a atenção primária. Porque ainda ela é usada para reabilitação, exatamente, né? Que foi a essência, a origem, né? Mas que hoje a gente sabe que vai muito além da reabilitação, né? Vai também junto à prevenção. Como o João comentou, por exemplo, uma epicondilite, uma síndrome do túnel do carpo, uma pessoa que hoje está no home office, por exemplo, extremamente comum, então você poderia prevenir isso com orientações básicas de ergonomia e afins. Ou mesmo no ambiente hospitalar, que hoje demonstrou realmente ser uma profissão totalmente necessária, né? Sim. E que deve integrar realmente os hospitais. Você falou da epicondilite. Eu tive epicondilite lateral, não foi do esporte a primeira vez. Eu tive de computador. Eu tive de tanto cumprimentar as pessoas durante o período eleitoral. Não acredito. De tanto cumprimentar as pessoas, eu tive epicondilite. Eu cheguei em Brasília, na Câmara de Deputados, tinha lá uma estrutura de um hospital. Sim, verdade. Muitos fisioterapeutas, que aliás, concursados, muito bons, porque são concursados e trabalham tanto no Sara Kubitschek quanto no Hospital da Câmara. E eu curei com fisioterapia, uma coisa muito rápida, com ultrassom e alguns exercícios. E eu curei a síndrome do... Curei não. Eu tenho muito menos dor e agora, depois de 3 anos, que eu preciso voltar na osteopatia, que é uma especialidade da... E foi ali que eu comecei a conhecer mais a nossa face, a saber da importância disso e tal, porque ele começou a trabalhar outras áreas do meu corpo também, mas em uma sessão, que é raro, eu fiquei 3 anos sem dor. Agora, de vez em quando, que eu sinto um pouco, sem cirurgia, que era o que eu tentava evitar. É usar o próprio corpo como remédio. Exatamente. Esse é realmente Mas você falava que a fisioterapia agora já está sendo mais bem vista. Com toda certeza. Mais valorizada, mais valorizada, né? Tanto por parte de indicações, você observa que profissionais indicam, os próprios pacientes indicam, e é um profissional de primeira abordagem, então você consegue ir a um fisioterapeuta sem ter que passar por um médico, exatamente, né? Sem ter uma prescrição, uma orientação, um encaminhamento, né? Você o fisioterapeuta pode ser o primeiro profissional a ser procurado. E você entrou na fisioterapia como? Perfeito. Na verdade, engraçado, eu acho que tem a questão da psicologia e afins, mas eu fui um palmilho dependente quando criança, olha só. Não sei se isso estava na minha mente, na minha história pregressa, mas é algo que talvez possa realmente ter feito parte. Olha só que loucura, cara. Né? Sério mesmo? Exatamente. E hoje sou muito grato à minha mãe, porque eu era uma dessas crianças do pé plano, tá? E hoje não sou mais. E eu vejo que a palmilha foi um dos grandes fatores que me ajudou muito. E foi aí que você desenvolveu todo o teu trabalho. A gratidão te motivou, motivou os fatores, né? Que te corrigiu. Exatamente. Mas, obviamente, que tiveram outros, e um deles exatamente é o corpo como o próprio remédio. E também de acompanhar o paciente. O fisioterapeuta, ele cria um vínculo muito forte com o paciente. E curar, né? Isso é fantástico. Curar, exatamente. E de uma forma evitando ao máximo, né, efeitos colaterais, reações adversas, porque o corpo é o próprio remédio. Então a fisioterapia realmente me cativou muito nessa questão da relação interpessoal e do acompanhamento do paciente, de uma forma mais constante e principalmente observando essa evolução que hoje a ciência vem para nos trazer por métodos quantitativos, que é o meu caso. Então hoje boa parte dos meus pacientes não vem somente por indicação dos próprios pacientes, a internet também hoje, né, é um grande mecanismo
para o acesso dos pacientes, mas também por indicação dos próprios colegas, sim, osteopatas, quiropraxistas. Nós temos que quebrar um pouco isso no Brasil, e está acontecendo na prática. Sim. O médico centraliza, exato. Todo o resto. Hoje a gente tem um leque muito grande de profissionais que podem trabalhar de forma interdisciplinar. E autônoma também, né? Por outro lado. Pode ser fisioterapeuta, prescrever atividade física, saúde da voz. Ele não pode, ele pode encaminhar, né? Ele pode até indicar, fazer uma indicação. Mas é um trabalho, a palavra-chave é um trabalho interdisciplinar. Sim, e existem hoje colegas fantásticos. Medicina integrativa fala muito disso, né? Mas é uma questão muito cultural também, né? Porque a pessoa procura o médico. Cultural. Né? Ela tem que saber que não precisa, para algumas coisas casos, não precisa procurar o médico. Mas essa medicina integrativa, eu acho que ela vai abrindo o olhar da pessoa, do paciente, porque ele vai conhecendo as especialidades. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Então, e todos os profissionais hoje já sabem disso, né? Então, cada um respeitando a sua área, cada um e criando principalmente esse diálogo. Sim. Isso é fundamental em prol do paciente. Muito legal. Todo mundo valorizando todo mundo e com o objetivo de melhorar a vida do paciente. Muito legal. José Lourenço, boa conversa, e a gente teria inúmeras perguntas aí para fazer a mais, continuar aqui, porque é um tema fascinante, realmente. Parabéns pelo trabalho, e você deve estar satisfeito com os resultados que tem conquistado, né? O meu trabalho é apaixonante. Cada dia realmente é um novo desafio. São novos estudos, cada paciente tem a sua história, cada paciente tem a sua experiência, e todos os pacientes a nível de tratamento ou de prevenção têm a sua individualidade. Isso sempre é fundamental. Escutar o paciente, mais do que números, eu tenho um ser humano à minha frente, e é isso que eu tenho que multiplicar em relação a essas pessoas. @pisada ideal? Perfeito. Então, no caso, o acesso, né, tem a questão do Instagram, que é Pisada Ideal. O site é pisadadeal.com.br. Também no YouTube tem um canal bem legal com vários exercícios. Eu vi alguns ótimos mesmo. Que eu criei, na verdade, com o intuito de ser uma biblioteca virtual para os meus pacientes, né, como exercícios complementares, para fazer um canal de diálogo também com colegas. E acabou que eu iniciei na pandemia e tá indo aos pouquinhos, vai crescendo. Que bom, então, informação realmente é algo importante, né, João? Muito legal, é essencial. Obrigada, volte sempre. Obrigado pelo convite. Até mais. Tchau, gente.